respire fundo comigo. Antes de falar, antes de escrever, antes de reagir, existe um terreno secreto onde se decide a qualidade do seu dia. Esse segundo invisível em que a ira nasce como uma faísca. Ainda não é incêndio, ainda não é grito. É um pensamento fugaz, uma interpretação, uma sensação que acende no peito e empurra a língua a correr mais rápido do que a razão. Este episódio é um convite para entrar nesse segundo, reconhecê-lo, governá-lo e transformá-lo. Não para se tornar de pedra, mas para converter o seu fogo em luz, porque a ira não é um monstro externo, é energia bruta à espera de direção. Se você lhe dá domínio, ela o arrasta. Se você lhe dá forma, ela o serve. Hoje vamos aprender a dar forma a ela. Marco Aurélio escrevia em suas notas noturnas que devemos olhar as coisas como são e lembrar que não nos fere o que acontece, mas a nossa opinião sobre o que acontece. Epicteto, com seu estilo direto, ensinava que nada externo pode arrancar a sua paz sem o seu consentimento. Você decide se concede entrada ou mantém o limiar em guarda. Sêneca, que refletiu longamente sobre a ira, advertiu que nenhuma paixão é mais veloz para tomar o comando, e que o seu remédio mais imediato é adiar o impulso, ganhar tempo para que a razão volte ao posto de comando. Essas três vozes não são museu, são ferramentas. Vamos usá-las para treinar uma resposta mais digna do que o estouro e mais eficaz do que o silêncio ressentido. A maioria de nós não aprendeu a ver a ira em seu início. Percebemos tarde, quando o tom já subiu, quando a mandíbula aperta, quando o coração acelera e a conversa se transformou em campo de batalha. Por isso hoje treinaremos o momento prévio, o instante em que você pode escolher outro caminho. Faremos isso com 10 chaves simples e profundas. Cada uma foi pensada tanto para principiantes quanto para quem já tentou muitos métodos sem encontrar algo sustentável. Praticaremos passos pequenos, repetíveis, adaptados à vida real. Em casa, no trabalho, na rua e na tela. Não haverá receitas mágicas, haverá método, paciência e uma promessa humilde. Se você governa um segundo, muda o rumo da conversa e, às vezes, do seu dia inteiro. Antes de entrar nas chaves, vamos esclarecer 3 imagens que nos acompanharão. Primeira, a ira como faísca. Não tememos o fogo, aprendemos a cuidar dele para que aqueça e não destrua. Segunda, o consentimento. Se uma ofensa bate à sua porta, você não é obrigado a abrir. Pode olhar pelo olho mágico, reconhecê-la e decidir o que fazer com ela. Terceira, o silêncio como espada embainhada. Não é covardia, é domínio próprio. Saber que pode responder, mas escolher o momento e a forma. Essas imagens não são metáforas bonitas, são lembretes práticos que ativaremos quando o pulso subir. Também falaremos de palavras antigas com linguagem de hoje. Quando dissermos, retire o seu consentimento, significa, não acredite de imediato na história que a sua mente lhe sussurra quando se sente ferido. Quando aparecer hegemonicon, não se assuste. É o nome que os estoicos davam ao seu centro de governo interior. Esse quarto silencioso, onde você decide quais pensamentos alimentar, quais palavras usar e quais gestos sustentar. Quando ouvir memento mori, não o tome como um golpe teatral, mas como antídoto contra a desproporção. Lembrar que a vida é breve ajuda a não queimar o seu dia em um assunto que não merece a sua alma inteira. Talvez você se pergunte se controlar a ira o tornará frio. Não. A meta não é apagar o seu fogo, mas orientá-lo. A indignação justa existe. O injusto deve ser nomeado. Os limites se colocam com firmeza. Mas a diferença entre justiça e arrebatamento está no método. O arrebatamento golpeia para se aliviar. A justiça age para corrigir. O arrebatamento se alimenta de fantasias. A justiça se apoia em fatos, busca o bem possível e aceita ritmos. Controlar a ira não é engolir tudo, é escolher a dose, o tom e o momento que honram a sua dignidade e protegem os seus vínculos. Imagine uma cena recente da sua vida. Alguém fala com desdém. Você sente o calor subindo. O corpo pede para replicar forte,
devolver a ofensa com juros. Ali, exatamente ali, vamos intervir. Primeiro, reconhecendo a faísca. Depois, retirando o consentimento da história que grita: estão me distratando de propósito. Em seguida, escolhendo um silêncio breve que lhe devolva o comando. Finalmente, respondendo a partir da dignidade que cuida da sua palavra e da sua reputação. Nem sempre sairá perfeito. Haverá dias em que você chegará tarde, mas cada tentativa deixa uma marca, um pouco mais de espaço entre o impulso e a ação. Outro exemplo. Você está no trabalho. Uma decisão lhe parece injusta. A ira aparece disfarçada de clareza total. Você sente que vê tudo com nitidez e que o mundo lhe deve uma resposta imediata. Lembre-se, a ira confunde velocidade com verdade. A prática será pedir fatos, verificar dados, perguntar por critérios e propor alternativas. Talvez a decisão continue a não agradar, mas você terá agido de modo a preservar o seu caráter. Marco Aurélio anotou que a melhor defesa é ser. Aqui, ser significa falar com sobriedade e escolher o bem possível, mesmo que o orgulho peça um duelo. Este episódio não lhe pede para trocar de pele, pede para treinar um segundo para respirar, para olhar o fato sem adornos, para se perguntar o que perde a sua dignidade se você explodir, para lembrar que a morte existe e que não vale a pena queimar a sua jornada em uma chama que não ilumina. Esse pequeno segundo, repetido muitas vezes, muda a música de uma vida. No fim, controlar a ira antes de falar não é reprimir-se. É decidir com clareza o que você quer construir com a sua voz. A sua voz pode ser martelo cego ou ferramenta precisa. Hoje, praticaremos a segunda. Proponho que você ouça essas chaves com lápis na mão. Escreva a frase que lhe sirva. Guarde 2 respirações para praticar. Sublinhe uma cena onde queira ensaiar outro final. Se isto lhe é novo, seja bem-vindo. Se já faz tempo que tenta, seja bem-vindo também. Você não precisa de experiência para começar hoje. Precisa de vontade, honestidade e paciência gentil consigo. Marco Aurélio, imperador, escrevia para se lembrar do que sabia e esquecia. Você e eu faremos o mesmo. Voltar, repetir, ajustar, agradecer pelo que sair bem e corrigir com calma o que não. E agora sim, entremos. 10 chaves para controlar a ira antes de falar. 10 maneiras de segurar o leme quando a onda sobe. 10 exercícios para transformar a faísca em mestra e não em dona. Acompanhe-me. Vamos praticar juntos uma liberdade possível, concreta e cotidiana. Governar o que dizemos quando o sangue sobe. Se hoje você recuperar um segundo, terá ganho terreno. Se amanhã somar outro, estará construindo uma vida com menos incêndios e mais clareza. O resto virá com o tempo, como chega a calma depois da tempestade. Silenciosa, firme, suficiente. Sigamos com calma e coragem. Antes de começar, quero que declare o seu compromisso deixando nos comentários. A partir de hoje, não cedo a minha voz à ira. Essa frase será um lembrete de que você está aqui para treinar a temperança, para não permitir que um impulso governe o que a sua razão pode decidir. Este é o momento de mostrar que a sua força não está em gritar, mas em escolher com clareza quando falar e quando calar. Sem mais preâmbulos, começamos. Primeira chave estoica. Capture a faísca antes que vire incêndio. Pense na ira como uma faísca que salta de repente no ferro do seu dia. É pequena, mas se cair sobre folhas secas, pega fogo. Capturar a faísca é aprender a notar o primeiro calor, o primeiro pensamento que diz: faltaram comigo. Isto é intolerável. Assim não se fala. Esse pensamento não é um veredicto, é uma proposta. Epicteto explicava com simplicidade. As impressões chegam, mas somos nós que damos ou negamos o assentimento. Capturar a faísca é adiar esse assentimento tempo suficiente para olhar de novo. Não para negar a realidade, mas para vê-la melhor. O corpo costuma avisar antes da mente. A mandíbula se tensiona, as costas se erguem, o peito sobe, o calor aparece no rosto, o olhar busca um alvo.
Esse mapa físico é o seu alarme. Quando o ouvir, respire pelo nariz, solte pela boca, 2 ou 3 vezes mais devagar do que o habitual. Reduzir a velocidade corporal desativa o piloto automático. Sêneca recomendava não dar crédito ao primeiro impulso e postergar a reação porque a ira ama os atalhos. O seu novo hábito será o contrário, alongar o caminho o suficiente para que a razão chegue. Marco Aurélio apontou que muitas ofensas desaparecem se as observarmos de cima. Imagine por um instante a cena como se fosse uma testemunha silenciosa. 2 seres humanos em um dia difícil, cada um com a sua história, cruzando palavras. Essa mudança de perspectiva diminui a chama. Se ainda arder, pergunte-se pelos fatos. O que foi dito exatamente? O que você fez? O que está fora do seu controle? Perguntar pelos fatos é um balde de água sobre a imaginação que exagera. A imaginação sem freio transforma um olhar em insulto e um erro em traição. A sua tarefa é colocar freio. Para principiantes, proponho uma técnica de 3 passos. 1. Nomeie a faísca em silêncio. Estou sentindo ira. Nomear organiza. 2. Descreva o fato em uma frase curta. Me cortaram a palavra. 3. Decida uma ação mínima e digna. Vou pedir a vez para falar quando terminar. Essa tríade devolve o governo sem espetáculo. Evite moralizar o outro no calor do momento. Evite diagnosticar suas intenções. Epicteto insistiria em que você julgue o que depende de você. A sua atitude, o seu tom, a sua próxima frase. O resto não está em suas mãos. O lugar mais difícil para capturar a faísca é a tela. Ali, a ofensa chega em silêncio, com palavras sem rosto, e a sua mente preenche os vazios com sombras. Antes de responder, levante-se. Literalmente, levante da cadeira, abra uma janela, olhe para um objeto real, toque água fria. O seu sistema nervoso precisa de um sinal de que você não está em perigo. Só então decida se responde, se pergunta ou se deixa passar. Marco Aurélio recomendava agir com intenção, não por arrasto. Isso vale em dobro no digital, onde o arrasto é cultura. Se o outro o provoca, escolha ler a provocação como um exercício. Aqui está o meu treino de hoje. A frase muda a sua postura de vítima para aprendiz. Não é resignação, é treino. Um boxeador não odeia o saco. Ele o usa. A pessoa que o provoca sem saber, lhe empresta um peso para fortalecer a sua temperança. Agradecer por dentro não é aprovar o injusto, é extrair o benefício possível. Quando pensar assim, verá que pode deixar passar 10 pequenas faíscas que antes incendiavam a sua manhã. Outro recurso, a pergunta honesta. Em vez de afirmar, você me desrespeitou, experimente. Quando você me interrompe, eu me sinto ignorado. Podemos terminar cada ideia? A pergunta baixa a temperatura e abre uma porta para a correção. Sêneca dizia que a ira se alimenta do seu próprio ruído e que o remédio é o tom sóbrio. O tom sóbrio não é fraco, é exato, e o exato cura mais do que o ruidoso. Haverá vezes em que a faísca será sinal de algo que sim, você deve atender. Capturar a faísca não significa engolir. Significa decidir se convém falar agora ou depois, aqui ou em privado, forte ou suave, uma vez ou por escrito. A temperança não anula a firmeza, ela a aperfeiçoa. Se hoje você escolher calar para não romper a reunião, comprometa-se consigo a retomar o assunto com método. Escreva o seu ponto, peça uma reunião, defina um objetivo. O adiamento estratégico não é covardia, é precisão temporal. Pratique um ritual breve antes de responder. Revise a postura dos pés, a suavidade da língua, a altura dos ombros. Repita em voz baixa 3 palavras âncora: fatos, tom, fim. Fatos para não inventar, tom para não ferir, fim para lembrar o que você quer alcançar com o que dirá. Se fizer isso 20 vezes, o seu corpo começará a lhe oferecer essas palavras sem que precise buscá-las. O hábito virá ao seu encontro. Quando falhar, celebre que viu a faísca tarde, mas viu. Apague o incêndio que puder e escreva 2 linhas. O que a acendeu,
O que fará da próxima vez? Que frase teria servido? Esse microinventário é um treinador paciente. Marco Aurélio agradecia a si mesmo por corrigir a tempo. Você pode praticar o mesmo, corrigir sem drama, com constância. E se o dano foi real, repare com prontidão, peça desculpas claras e sem novela, e volte ao trabalho. Ao final do dia, a primeira chave é humildade aplicada. A humildade de admitir que o impulso não sabe conduzir, que o primeiro pensamento não é lei, que a faísca não precisa virar incêndio. Quando você caminha com essa humildade, a sua força não diminui, se concentra. Deixa de ser refém de qualquer atrito e começa a ser dono do seu segundo. Esse segundo, repetido, devolve a vida em porções de clareza. E com clareza, a sua voz recupera peso e propósito. Uma imagem para fechar esta chave. Pense em um ferreiro que trabalha sobre a bigorna. Cada faísca que salta ao ar é sinal de fricção, não de derrota. O mestre não corre a apagar cada faísca com medo. Ele ajusta o golpe, corrige a força, muda o ângulo, volta a tentar. Assim com o seu ânimo. Não se julgue por sentir o primeiro calor. Julgue-se pelo que faz com ele. Se hoje capturar uma só faísca a tempo, você venceu. Se amanhã capturar duas, melhor. Não buscamos pureza impossível, buscamos progresso visível. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, insistia que o remédio mais eficaz é o que se toma diariamente em pequenas doses. Esta chave é esse remédio, repetível, sóbrio, humilde, eficaz. E se o ambiente acende faíscas o tempo todo, mude o que puder. Ajuste horários, reduza estímulos, organize o seu espaço. Afaste-se de pessoas que gostam de acender fogo. Não por superioridade, mas por higiene da alma. Epicteto diria assim: cuide da sua escolha como cuidaria da sua respiração. Sem ela, não há vida interior. Com ela, mesmo em ambientes difíceis, você pode sustentar o ânimo sem se queimar. Capturar a faísca é a sua primeira vitória do dia, o prelúdio de decisões melhores. Pratique com paciência e verá como, pouco a pouco, a sua biografia se enche de cenas que antes terminavam mal e agora terminam com respeito. Guarde esta frase: nem todo calor é incêndio. Respire, olhe, decida com sobriedade. Segunda chave estoica: retire o seu consentimento. Quando alguém o fere, o que acontece primeiro não está no mundo, acontece dentro. Surge uma imagem, uma frase cortante, uma leitura que transforma o fato em ofensa pessoal. Epicteto ensinava que aí, exatamente aí, temos uma liberdade decisiva. Podemos conceder ou negar o consentimento. Retirar o consentimento não é fingir que nada aconteceu nem justificar o injusto. É recusar acreditar cegamente na primeira história que a sua mente fabrica. É dizer ao impulso: espere, quero ver de novo. Então a ofensa, que parecia inevitável, perde combustível. Sem a sua permissão, morre na porta. Como se pratica? Com uma sequência breve, chega a impressão: faltaram comigo. Antes de assentir, formule uma pergunta: o que aconteceu em fatos? Descreva como se fosse uma testemunha imparcial. Depois, busque alternativas. Poderia haver outra explicação? É possível que não fosse pessoal? Tenho todos os dados? Esse pequeno filtro desmonta o absolutismo. Sêneca advertia que a ira se precipita para o pior. A sua tarefa é colocar freio. Frase útil: ainda não sei. Repita por dentro: ainda não sei. Abra espaço para investigar. Marco Aurélio propunha cortar as coisas até o osso, tirar adornos retóricos, limpar os rótulos, olhar a matéria. Se alguém chegou atrasado, isso é o que você sabe. Chegou atrasado. O resto é novela. Há padrão? Houve má fé? Afeta você de um modo que exige limite? Perguntas sóbrias, respostas proporcionais. Quando retira o consentimento da exageração, a realidade se torna administrável. E o que é administrável não humilha, se trabalha. Um exemplo cotidiano. Respondem-lhe com aspereza em uma mensagem. A sua primeira leitura diz: me desprezam. Retire o consentimento. Experimente. Pode estar cansado, pode estar com pressa, pode não saber como soa o que escreve. Peça clareza. Podemos falar por vós? Quero garantir que entendi você. Não é ingenuidade,
é método. Se por trás havia desprezo real, aparecerá com dados. Senão, você terá evitado uma guerra de sombras. Epicteto insistia que não somos juízes do interior alheio. Somos juízes de nossas escolhas. Escolher investigar antes de condenar é um ato de justiça consigo e com o outro. Retirar o consentimento também protege a sua memória. A mente irada reescreve a história para sustentar a indignação. De repente, tudo foi intolerável sempre, e todos são culpados. Guardar fatos por escrito, data, palavras, acordos, esfria a narrativa. Sêneca recomendava levar contas do dia para educar a vida. Esse hábito permitirá corrigir com argumentos, não com explosões. Você ganhará autoridade e perderá razões para exagerar. Há ofensas que pedem resposta firme. Retirar o consentimento não é entregar os seus direitos, é preparar uma resposta justa. Primeiro vê, depois julga, finalmente age. Nessa sequência, o seu não terá outra textura. Não será explosão passional, será limite claro. Marco Aurélio escrevia que a melhor defesa é ser. Ser aqui é proteger a sua cidadela interior para falar a partir dela, não da praça. Quando a palavra nasce do centro, soa diferente. Não grita para existir, afirma para ordenar. Em casa, escolha acordos que facilitem esse exercício. Palavras-chave para pausar quando o tom sobe, janelas de resfriamento, compromissos para retomar o tema com calma. Retirar o consentimento da leitura mais sombria requer boa cumplicidade. Se ambos sabem que não se julgarão no calor do momento, a conversa não será uma corrida de acusações, será uma oficina. E na oficina se aprende. Epicteto chamaria a isso educação do assentimento. Ensinar a mente a não acreditar no primeiro impulso, só porque sim. No digital, a tentação de consentir é feroz. O texto plano apaga matizes e a imaginação os preenche com veneno. Estabeleça regras. Nunca responda a uma mensagem importante nos primeiros 5 minutos de raiva. Peça voz ou vídeo para temas sensíveis. Guarde rascunhos. O rascunho é o seu aliado. Permite ver o que você ia dizer, retirar o consentimento da frase injusta e escolher outra que cumpra o seu fim sem romper o vínculo. Marco Aurélio aconselhava não acrescentar ao fato algo que o tornasse mais pesado. O rascunho alivia a carga. Retirar o consentimento não suprime a dor verdadeira. Permite atendê-la com medida. Se alguém cruza um limite, diga. Se deve se afastar, afaste-se. Mas não entregue, além disso, a sua tranquilidade a cada sombra. Você tem direito de investigar, de perguntar, de reformular. A sua dignidade não depende de ganhar cada argumento. Depende de não se enganar sobre o que aconteceu. A mentira passional cria heróis de papelão. A verdade sóbria constrói caráter. Para treinar, escreva 3 frases de substituição. Quando surgir "me odeiam", troque por "não tenho dados suficientes". Quando aparecer "sempre fazem isso", troque por "aconteceu hoje, verei se é padrão". Quando ouvir "querem me humilhar", troque por "vou ver se há intenção ou apenas falta de jeito". Não é auto-engano, é limpeza da lente. Você verá melhor e decidirá melhor. Com o tempo, essa ginástica fará com que a sua mente peça provas antes de soltar sentenças. Nesse dia, você terá conquistado uma liberdade que não depende da boa vontade do mundo, depende do seu cuidado ao consentir. Termino esta chave com uma imagem simples. Imagine o seu julgamento como a porta de uma casa. Muitas vozes batem. Algumas trazem ajuda, outras trazem ruído. A sua mão está na maçaneta. Retirar o consentimento é olhar pelo olho mágico, perguntar quem é e decidir se abre. Quando abre apenas a quem convém, a sua casa permanece de pé. Quando abre a qualquer um por impulso, a sua casa se desorganiza. Hoje cabe a você ser porteiro atento da sua porta. Isso é filosofia aplicada. Cuidar da sua entrada para cuidar da sua paz. Se tiver dúvida entre consentir ou não, use o tempo como aliado. Tome um copo de água, caminhe até a porta, olhe o céu por 3 respirações. Esse pequeno intervalo desfaz mal-entendidos que antes pareciam montanhas.
Nem sempre, muitas vezes. E nas vezes em que não, você terá chegado com uma presença mais inteira. A presença inteira entende melhor, pede melhor, negocia melhor. Sêneca diria que o ânimo temperado vê caminhos que o ânimo inflamado não percebe. Nessa diferença se decide a saúde dos seus vínculos e da sua palavra. Você também pode pedir ajuda a alguém sensato. Não para formar bando, mas para testar a sua leitura. Conte os fatos, ouça perguntas, aceite objeções. Se o seu amigo mostrar um ângulo que você não viu, agradeça. Se confirmar que há ofensa real, haja com mais segurança e sem teatro. Epicteto celebraria essa docilidade à correção. Quem ama a verdade, ama ser corrigido. Retirar o consentimento da sua primeira versão quando outra melhor aparece é sinal de força, não de fraqueza. No fim, retirar o consentimento é um voto de confiança na sua razão. Com o tempo, você verá que já não precisa que o outro mude para que o seu dia mude. Você muda, configura melhor as suas interpretações. E essa mudança é soberana. Acompanha você em qualquer lugar, diante de qualquer caráter, em qualquer clima. Haverá erros, sim, mas serão menos graves e mais fáceis de reparar. Você será menos reativo e mais condutor de si mesmo. E a sua voz, quando chegar, chegará com uma calma que pesa mais do que o grito. Guarde esta frase no seu caderno. Primeiro vejo, depois julgo. Escreva onde veja todos os dias. Evitará guerras inúteis e permitirá dar batalhas justas. Essa é a promessa desta chave. Que o seu consentimento não seja reflexo, mas uma escolha consciente que o conserve livre. Terceira chave estoica. Faça do silêncio a sua primeira resposta. O silêncio não é covardia quando nasce da temperança. É uma espada embainhada. Mostra que você tem força, mas escolhe quando e como usá-la. No primeiro golpe da ira, o silêncio é um remédio imediato, porque devolve o comando do corpo e da língua. O primeiro remédio contra a ira é adiá-la, escrevia Sêneca. Adiá-la não é engolir, é sustentar a palavra por alguns minutos para que a razão volte ao centro. Marco Aurélio acrescentava que devemos falar apenas quando for necessário e com sobriedade. Essa combinação, necessidade e sobriedade, é a arte de calar a tempo para responder melhor. Pense no silêncio como um freio suave. Ele não para o carro por completo, reduz a velocidade para fazer a curva. 3 respirações, um gole de água, um olhar pela janela, uma frase âncora repetida por dentro. Fatos, tom, fim. Esse freio corta a inércia do impulso e permite escolher. O silêncio lhe dá tempo para escolher. E escolher é o coração da sua liberdade. Epicteto insistia em treinar esse momento. Não assente de imediato, não fale de imediato, não golpeie de imediato. Se esperar um pouco, verá melhor a forma que mais lhe convém. O silêncio não é ausência, é presença sem ruído. Você está, olha, escuta, ordena. Por isso faz tão bem as conversas difíceis. Quando o outro sobe o tom, o seu silêncio baixa a espuma. Não como castigo, mas como base. Você escreve, estou ouvindo, termine por favor, e guarda a resposta para depois. O resultado costuma ser surpreendente. O outro se ouve, se dá conta, modera. Nem sempre, mas muitas vezes. E quando não, o seu silêncio lhe permite passar do ringue ao método. Pedir fatos, fixar limites, decidir se corresponde seguir ou pausar. Para que o silêncio funcione como primeiro recurso, é preciso acertá-lo consigo mesmo. Proponho um pacto. Em toda conversa tensa, você guardará 45 segundos antes de responder. Cronômetro, se for preciso. É uma eternidade para o impulso e um presente para o seu juízo. Nesse tempo, revise 3 coisas. O que foi dito em fatos, o que você quer alcançar e qual frase mínima pode servir. Depois fale. A frase mínima tem poder porque não incendeia e abre opções. Me dê 1 minuto, por favor. Eu ouvi você. Deixe-me pensar. Quero responder bem. Volto à tarde. Cada uma dessas orações é uma ponte para uma conversa mais justa. No digital,
O silêncio se chama rascunho. Escreva a resposta que o impulso dita e não a envie. Deixe o rascunho aberto. Levante-se, lave um prato, respire na porta, volte. Troque adjetivos por dados, tire ironias, recolha acusações, pergunte em seu lugar. A versão 2 costuma ser melhor. A 3, mais justa. Às vezes, a melhor versão é nenhuma. Já não é preciso responder. Marco Aurélio pedia que não acrescentássemos peso ao fato com interpretações agressivas. O rascunho leve cumpre esse mandato. Deixa-o sem tijolos a mais. Há silêncios que são, além disso, uma forma de amor. Se uma pessoa próxima está ferida e fala a partir da dor, a sua primeira resposta pode ser estar, não explicar. Presença antes de conselho. Epicteto aconselhava distinguir o que depende de você. Não depende de você reparar imediatamente o coração do outro. Sim, depende acompanhar sem ferir. O silêncio acolhedor, com a mão aberta e o olhar limpo, vale mais do que 100 frases bem intencionadas, mas desajeitadas. Depois, quando a maré baixar, você poderá oferecer a sua palavra sóbria. O silêncio não nega o limite. Ao contrário, o prepara. Calar no início permite dizer com precisão o que será necessário depois. Não aceito esse tom. Falemos amanhã. Eu digo não e explico por quê. Isto não foi correto. Proponho corrigir desta forma. Esse tipo de frase nasce de uma pausa. A pausa limpa o veneno do orgulho e deixa passar a firmeza justa. Sêneca afirmava que nenhum medicamento funciona bem se o doente não ficar quieto. Transferido ao ânimo, é preciso quietude para que a razão faça efeito. Em equipes, o silêncio como primeira resposta cria cultura. Se a norma é reagir, vence a estridência. Se a norma é respirar antes de responder, vence a clareza. Proponham regras simples. Não responder no calor a temas complexos, elevar a voz o que emperra no texto, guardar um em revisão para assuntos sensíveis. A organização que desativa o grito se torna mais criativa, porque o medo baixa e a mente pensa melhor. Marco Aurélio diria que uma cidade ordenada honra seus cidadãos. Uma conversa ordenada honra quem a sustenta. Silêncio não é mudez. Não é desaparecimento, não é indiferença. É uma ferramenta, como o martelo ou a pena. Você a usa para evitar quebrar o que depois teria que reconstruir com lágrimas e horas. Se lhe preocupa parecer fraco, observe os frutos. Com silêncio no início você reduz erros, preserva relações, cuida do seu nome. Isso não é fraqueza, é governo. Epicteto chamava a isso liberdade interior. Poder escolher o que fazer mesmo quando a emoção grita. Para quem teme que o silêncio oculte injustiças, uma precisão. Calar primeiro não é calar sempre. É calar para ver melhor. Depois, falar. E falar com fatos, com um objetivo claro, com cortesia firme. Se depois do silêncio você escolher denunciar, a sua denúncia será mais crível. Se escolher se retirar, a sua retirada será mais limpa. O silêncio no início tira a fumaça e deixa ver a estrutura do que deve ser feito. Treine esse hábito com exercícios breves. Antes de entrar em uma conversa difícil, escreva 3 frases que usará se o tom subir. Pratique respirar quando ouvir uma palavra que o incendeia. Ensaiar ficar 20 segundos com o desconforto sem preencher o ar. No começo arde, depois aquece. O seu sistema nervoso aprende a tolerar a onda e a sua consciência aprende a segurar o leme. Na próxima vez, a onda o encontrará melhor plantado. Se falhar, não dramatize, corrija. Diga, me apressei, falarei melhor em 1 hora. Essa frase resgata vínculos. As pessoas não precisam de perfeição, precisam de sinais de que você está disposto a ordenar. Com cada tentativa, o silêncio deixa de ser um esforço heróico e se torna normal. O normal, neste caso, é saudável. Menos palavras para lamentar, mais espaços onde a verdade pode entrar. Em última instância, o silêncio como primeira resposta devolve à sua voz a dignidade. Uma palavra que chega depois de uma pausa justa pesa mais. Não se gasta em defender o ego, se gasta em construir.
não explode, estabelece, não fere, cura. Quando você pratica, descobre um prazer novo, o de terminar conversas com respeito, mesmo que não tenha havido acordo. É um prazer sóbrio, mas profundo. Sêneca o chamaria de alegria honesta, aquela que não precisa de espetáculo para se sentir verdadeira. Guarde esta chave como uma promessa. Farei do silêncio o meu primeiro gesto quando a centelha nascer. Isso não o transformará em estátua, o transformará em pessoa dona da sua boca e do seu dia. E essa propriedade, conquistada minuto a minuto, é a semente de uma vida mais clara. Pratique hoje e verá amanhã a diferença. Quarta chave estoica. Lembre-se de que a ira o torna escravo. Existe uma escravidão sem grilhões nem grades, mas com efeitos imediatos sobre a sua voz, o seu descanso e os seus vínculos. Há de entregar o seu ânimo à ira e permitir que qualquer um, com um gesto ou uma frase, conduza o seu dia como se apertasse um interruptor. Sêneca disse isso com dureza. Quem se enfurece, se entrega. E ao se entregar, você perde o governo. Não é que o outro seja poderoso. É você quem lhe cede o leme por um instante que depois sai caríssimo. Marco Aurélio se advertia a não se transformar em fantoche de fios visíveis. A ira é exatamente isso, fios que qualquer um move para tirá-lo do centro. Se hoje você decide cortar esses fios, escolhe voltar a ser dono do seu passo. Essa escravidão se reconhece por sinais pequenos. Você responde a uma mensagem sem lê-la por completo e minutos depois precisa pedir desculpas pelo tom. Levanta a voz em casa por uma minúcia e passa o resto do dia compensando com silêncios desajeitados. No trabalho, alguém o provoca para vê-lo explodir e usar isso contra você. Você cai e fica preso em explicações. Adormece repassando agravos como se fossem tarefas. Desperta brigando com alguém que nem sequer está presente. Epicteto resumiria assim: você confundiu o que depende de você com o que não depende. Não depende de você a educação do outro, nem a oportunidade do trânsito ou do algoritmo. Depende de você o modo e o momento da sua resposta. É aí que começa a liberdade. Convém desmascarar a isca. O que a ira lhe promete? Rapidez, justiça instantânea, sensação de controle. O que entrega na realidade? Erros caros, relações enfraquecidas, argumentos contra você na próxima reunião. Sêneca propunha um exercício mental. Quando o pulso subir, imagine o futuro imediato dessa explosão. 3 horas depois, em que cenário ela o deixa? Talvez com vergonha, talvez com mais trabalho, talvez com um vínculo rompido. Se essa projeção não lhe agrada, não pague o preço. A justiça não se cozinha em fogo alto, cozinha-se em fogo controlado. Memento mori, lembre-se de que você é mortal. Não para se deprimir, mas para ordenar prioridades. Você realmente quer gastar 1 hora de vida demonstrando que tinha razão em um assunto que poderia ser resolvido com uma pergunta sóbria ou com um limite claro? Marco Aurélio, cercado de guerras e pestes, repetia: prefira o que permanece ao que brilha. Neste caso, o que permanece é o seu caráter. A ira lhe oferece brilho breve. O caráter lhe oferece direção. Escolher caráter é escolher liberdade a longo prazo. Se você sente que não consegue evitar, traga o assunto para o corpo. Quando a centelha se acende, abaixe levemente o queixo, solte a língua do palato, relaxe os ombros e exale mais longo do que inspira. Esse ajuste envia sinais de calma ao sistema nervoso. Não repara injustiças, mas devolve margem para decidir. Os estoicos chamavam essa margem de hegemonikon, o seu quarto interior de governo. Você não precisa aprender a palavra, basta lembrar a ideia. Há um lugar dentro de você de onde escolhe. Cada vez que o ocupa, corta uma corda do titereiro. Liberdade não é deixar passar tudo. É escolher como e quando responder para não ficar escravo do arroubo. Se algo é grave, fale com firmeza, documente, leve adiante. Se não é, deixe morrer de inanição. A escravidão se alimenta de confundir os dois casos. Treine um critério doméstico com 3 perguntas antes de responder. É importante de verdade? Corresponde a mim?
Tenho dados suficientes? Se 2 de 3 respostas forem não, não entregue a sua voz à ira. Guarde a sua energia para o que de fato depende de você e merece o seu peso. Na família, a escravidão da ira deixa uma pedagogia silenciosa, ensina a andar na ponta dos pés. O lar se transforma em um campo minado onde todos temem pisar no erro. A liberdade, ao contrário, ensina a confiar. Quando você coloca método no seu fogo, a casa respira de outro modo. Pode se debater sem tremer, corrigir sem humilhar, pedir perdão sem teatro. Sêneca ironizava que o furioso parece poderoso, mas qualquer um o governa com um empurrão. Não queira esse poder aparente, busque a força concreta de quem pode conter-se e escolher melhor. No trabalho, perder a calma o torna previsível. Você se converte em botão que qualquer um pode apertar para desviá-lo do objetivo. Quem o conhece, o provoca para tirá-lo do foco ou para que diga algo que depois usará contra você. Corte esses fios com hábitos. Respire antes de responder e-mails difíceis. Leve o espinhoso para uma reunião breve com ata. Peça fatos por escrito. Pause temas sensíveis quando a temperatura subir. Não é burocracia, é proteção do seu critério. Marco Aurélio diria: não acrescente peso aos fatos com a sua própria exageração. Talvez você pense: se eu não explodir, vão passar por cima de mim. Resposta estoica: você confunde volume com autoridade. A autoridade nasce de clareza, consistência e capacidade de sustentar limites sem perder o modo. Fale claro, curto e com propostas. Se o interromperem, recupere a palavra sem drama e retorne ao ponto. Se houver manipulação, nomeie-a com precisão e corte a cena. Epicteto defendia a exatidão da linguagem como cuidado da alma. Ela o protege de se tornar eco do outro. Vale uma imagem. Um cachorro late atrás de uma grade. Se você se aproxima, late mais. Se fica à distância, ele se cansa. Algumas provocações são esse cachorro. Aproxime-se apenas quando o tema justificar. Caso contrário, conserve o pulso e siga o seu caminho. A escravidão da ira o faz parar diante de cada grade. A liberdade lhe ensina a escolher ruas. Essa escolha pequena, repetida, torna o seu dia praticável. Quando cair, porque você cairá, não se acorrente com culpa teatral. Repare, se feriu, peça perdão sem ensaio. Exagerei, não foi certo, farei isto para que não se repita. Busque o aprendizado. O que o disparou? Que sinal você ignorou? O que pode ajustar? Anote. Esse caderno de tropeços é mapa de libertação. Marco Aurélio celebrava poder corrigir-se no instante. A isso chamava progresso. Progresso não é nunca se irritar, é demorar menos para voltar ao centro. Escolha símbolos que lhe lembrem a sua liberdade justamente quando a ira o chama a ser escravo. Um anel que você gira, uma palavra breve no pulso, um som que associa a respirar. Memento mori cabe em 4 batidas. Fatos, tom, fim, cabe em 3. Eles não prometem mares calmos, prometem leme. Com leme, até a tormenta é navegável. Lembre-se desta síntese. Ninguém manda no seu interior se você não autorizar. A ira promete poder, mas o aprisiona. A temperança parece renúncia, mas abre a porta. Quando o sangue subir, pergunte-se: quero ser governado de fora ou governar-me de dentro? A resposta que você escolher, repetida 100 vezes ao ano, o fará vassalo do impulso ou cidadão da sua própria cidadela. O primeiro desgasta e isola, o segundo sereniza e torna útil. Essa utilidade, estar disponível para o bem, é a liberdade mais prática que você pode treinar hoje. Quinta chave estoica. Veja o ofensor como ignorante, não como inimigo. Olhar para quem fere e vê-lo como ignorante, alguém que não sabe fazer melhor, em vez de inimigo, alguém que busca destruí-lo, não é ingenuidade, é estratégia de lucidez. Não lhe pede para negar o dano nem para desculpar o injusto. Pede-lhe para mudar a lente a fim de agir de maneira mais eficaz e menos autodestrutiva. Marco Aurélio repetia a si mesmo que a maioria erra, não por maldade, mas por ignorância do bem e do mal. Na prática, muitos ferem por cansaço, por torpeza aprendida ou por medo mal administrado.
Se você os transforma imediatamente em inimigos absolutos, você mesmo se transforma em parte da guerra, e a guerra rouba critério. Imagine uma estrada. Um motorista entra sem avisar e quase o atinge. A leitura rápida: quis me prejudicar. A leitura estoica: fez algo perigoso, não sei sua intenção, minha tarefa é responder de modo seguro. Essa segunda leitura salva sua manhã e talvez sua vida. Epicteto insistia em não atribuir intenções se você não as conhece. Julgue atos, ponha limites, não leia almas. No escritório e em casa vale igual. Quem interrompe talvez tenha aprendido a falar por cima para não se sentir invisível. Quem se cala talvez tenha aprendido a se proteger. Entender não é justificar, é intervir com mais precisão. Sêneca propõe uma prova incômoda. Quando o ferirem, pergunte-se se você mesmo já fez algo parecido alguma vez. Quase sempre a resposta é sim. Esse espelho o tira do pedestal e o coloca no plano do humano. Não é para desculpar o outro, é para corrigir com justiça. A correção que nasce da humildade é mais eficaz e menos humilhante. Além disso, evita que você se transforme naquilo que detesta. Se hoje você escolher humilhar, amanhã custará voltar a falar com dignidade. Se hoje escolher explicar, amanhã terá aberto uma porta. Ver ignorância e não inimizade muda o tom. Se você vê inimigo, ataca. Se vê ignorante, explica, pergunta, coloca limites. Os antigos chamavam parresia a falar com franqueza. A franqueza não precisa de insulto, precisa de coragem e medida. Diga claro e curto. Epicteto recomendava não humilhar ao corrigir. O humilhado levanta o orgulho e fecha a porta do aprendizado. O tratado com dignidade, ao contrário, recebe uma saída honrosa. Um vínculo com saídas honra a ambos. Você notará que somos mais generosos com quem amamos. Damos explicações alternativas. Aos estranhos, damos sentença imediata. Marco Aurélio pedia para estender ao estranho a paciência que você oferece ao amigo. Exercício prático. Antes de lançar o adjetivo, pergunte-se como falaria se fosse seu irmão, seu colega querido ou você mesmo de 5 anos atrás. Muda muito. Essa ginástica não apaga a falta, coloca-a no tamanho certo. A justiça, mesmo quando aplica consequências, não precisa do ódio como combustível. E se houver maldade real? Também existe. O enfoque ignorante, não inimigo, não o manda ao abraço cego, manda-o à estratégia. Se houver dano deliberado, proteja-se. Documente, eleve, peça ajuda, afaste-se. Mas não entregue, além disso, o seu coração ao ódio. Sêneca advertia: a ira é loucura breve, o ódio é sua residência permanente. Não se instale aí. O limite firme não precisa do veneno do desprezo. O desprezo o consome e o deixa sem critério. Haja, não se corrompa. Há um terreno onde esse enfoque é remédio imediato: as redes. Ali os desconhecidos se transformam em inimigos imaginários em segundos. Se decidir responder, trate o outro como um ignorante ensinável. Peça fontes, ofereça dados, delimite, decida quando sair. Não entre no teatro que premia a reação e castiga a razão. Epicteto diria que o fórum público não é lugar para a sua paz, se você não vai preparado. Vá com capacete, propósito claro, tempo limitado, 0 insultos. E se a conversa não servir, retire-se com dignidade. Ver o ofensor como ignorante muda você mesmo, ainda que o outro não mude. Você baixa o volume interior, protege sua saúde, sustenta sua reputação. O dia termina com menos rancor ruminado e mais tarefas concluídas. Marco Aurélio chamava isso de suficiente. Ter feito o que dependia de você com retidão. Não é triunfalismo, é calma. E quando a realidade colocar cada coisa em seu lugar, encontrará você inteiro, não amargurado. A amargura prolongada transforma uma ofensa em identidade. Ao vê-la como ignorância, você recupera sua identidade própria. Exemplo íntimo. Uma pessoa querida responde de forma seca em um dia complicado. Leitura inimiga. Já não me ama. Leitura do ignorante. Não sabe pedir espaço sem ferir. Está em seu limite.
Com essa leitura você escolhe melhor, pergunta como ajudar, propõe voltar depois, expressa seu impacto sem acusar. Quando você fala assim me dói, retomemos quando estiver mais tranquilo. Nem sempre funciona, sim, muitas vezes. E quando não funcionar, ao menos você não terá piorado a trama nem traído o seu tom. 3 ferramentas para iniciantes. 1. Descreva o ato, não rotule a pessoa. Você me interrompeu 3 vezes, pesa mais que você é desrespeitoso. 2. Ofereça a alternativa concreta. Termino e te escuto. 3. Escolha o cenário. As correções mais profundas se fazem em privado. Sêneca dizia que a repreensão pública raramente educa, quase sempre exibe. Se lhe importa melhorar, não humilhe. Se lhe importa humilhar, pare de fingir que lhe importa melhorar. A diferença se nota nos frutos. Cuidado para não confundir ignorância com impunidade. Não é a mesma coisa. Tratar o outro como ignorante não suprime consequências. Aplica-as sem ódio, com proporção e com um objetivo: que o bem cresça. Em uma equipe, talvez seja preciso rotacionar tarefas, dar formação, ajustar processos ou, às vezes, separar caminhos. Faça isso com sobriedade. Epicteto recomendaria não misturar disciplina com vingança. A disciplina ordena, a vingança se desordena a si mesma. Lembre-se também de que às vezes o ignorante é você. Com sorte, alguém que o ama lhe dirá isso. Agradeça essa franqueza. Dói no início, mas economiza anos de becos sem saída. Marco Aurélio agradeceu a quem lhe mostrou suas cegueiras. Imitá-lo é sábio. Transforme críticos honestos em aliados da sua maturidade. Nem todos o são. Aprenda a distinguir. Quando forem, não os transforme em inimigos por orgulho. Guarde uma frase para o momento quente. Não é inimigo, é ignorante. Não preciso odiar para colocar limite. Abre-se uma porta onde antes havia um muro. Atrás dessa porta há perguntas melhores. O que precisa saber? Como digo sem humilhar? Que gesto mínimo ordena? Se não houver vontade, retire-se. Se houver, ensine o que puder e afaste o que deve. Sua paz não depende de ganhar tudo hoje. Depende de manter retidão. Fecho com uma imagem. Em um vagão cheio, alguém pisa em seu pé. A dor é real. Você pode gritar ou tocar seu ombro e dizer: você está pisando em mim. 9 de cada 10 pedirão desculpas. O 10º discutirá. Então você protege seu pé e, se necessário, pede ajuda. Em nenhum dos 2 casos você precisou transformá-lo em inimigo para se defender. A defesa sem ódio é uma arte. Ver o ofensor como ignorante é uma de suas chaves. Quando a ira governa, não é você quem fala. É sua ferida, seu orgulho e seu cansaço que decidem por você. E você sabe bem, uma palavra fora de lugar pode arruinar um dia inteiro, um vínculo importante, até mesmo sua própria paz. Se não treinar sua resposta, esse hábito se tornará dono da sua vida. Por isso assinar não é um simples clique, é comprometer-se com um treinamento real para que, na próxima vez que o sangue subir, seja você quem tenha o controle. Aqui você não encontrará frases vazias nem receitas rápidas. A cada semana receberá práticas e lembretes estoicos para transformar o fogo em clareza, o impulso em decisão, a ira em temperança. Não assinar significa continuar repetindo o mesmo. Discussões que deixam cicatrizes, silêncios cheios de rancor, noites sem descanso. Assinar significa contar com uma guia constante, um lembrete que o devolve ao que sim pode controlar: sua palavra, sua calma, sua dignidade. Se você reconheceu em si essas explosões que depois lamenta, não ignore esta oportunidade. A ira não se vence com bons desejos, vence-se com prática e decisão. Esta é uma delas. Assine agora, porque a sua voz não foi feita para destruir, foi feita para construir. 6ª chave estoica. Pergunte o que sua dignidade perde se você explodir. Antes de falar com a boca em brasa, faça a si mesmo uma pergunta que esfria sem humilhar. O que minha dignidade perde se eu explodir? Não é retórica, é freio de emergência. Dignidade é o peso da sua palavra,
a confiança dos outros em você e a sua confiança em si mesmo. Cada grito a afina, cada ironia a fere, cada explosão a empenha a juros altos. Sêneca aconselhava imaginar o dia seguinte. Como você ficará diante de si mesmo, dos seus, do seu ofício? Se a resposta for, perco paz, crédito e vínculo, o preço é alto demais. Dignidade não é vaidade nem altivez. É respeito pelo seu centro de governo interior, aquilo que os estoicos chamavam hegemonikon, o quarto a partir do qual você escolhe. Se você transforma esse quarto em discoteca da ira, no dia seguinte encontrará garrafas quebradas, promessas partidas e móveis fora do lugar. Marco Aurélio escrevia que a melhor defesa é ser inteiro, consequente e simples no que você diz e faz. A explosão o torna inconstante. Hoje afirma uma coisa, amanhã o contrário. Depois de amanhã pede desculpas pela forma. Nessa ladeira, sua palavra perde densidade. Pense em uma cena comum. Numa reunião, o interrompem e você sente o golpe na garganta. Explodir dá a falsa satisfação de plantar bandeira, mas o que você perde? Talvez a possibilidade de convencer, de fixar um processo, de conservar o respeito silencioso de quem o via como referência. Se, em vez disso, você pede a vez com firmeza e volta ao ponto, sustenta a causa e o nome. Epicteto o convidaria a medir consequências a médio prazo. O impulso mede segundos, a razão mede semanas. Sua dignidade também é sua reputação como cuidador dos outros. Em casa, a explosão assusta mais do que ordena. As crianças obedecem por medo, não por compreensão. Seu parceiro aprende a evitar, não a dialogar. Instala-se um clima de pontas de pé. A dignidade pede outro caminho. Limites claros, tom sóbrio, pausas para não ferir, reparação rápida se você falhar. Nada nobre nasce da pressa, dizia Sêneca. Seu lar precisa de nobreza, não de vertigem. Cada pausa que você escolhe planta uma coluna invisível que sustenta o teto comum. No digital, a pergunta pela dignidade é urgente. Um fio de ira pública deixa marcas que não se apagam. Hoje parece catarse, amanhã é captura de tela em uma entrevista. O que sua dignidade perde se você explode nas redes? Perde contexto, nuance e aliados que preferem trabalhar com quem resolve sem incendiar. Marco Aurélio pedia para preferir o que permanece. Na internet, o que permanece são suas palavras. O momento que as gerou evapora. Que suas palavras, quando alguém as leia fora de contexto, ainda pareçam sóbrias. Para responder bem a essa pergunta, ajuda a inventariar perdas passadas. Escreva 3 vezes em que você explodiu e anote o que perdeu. Tempo, sono, projetos, confiança, vínculos. Não para se castigar, mas para ver o preço real. Os estoicos praticavam essa contabilidade moral não por obsessão, mas por higiene. Ver a fatura corta o romance com a explosão. Epicteto lembrava: as coisas valem o que você paga por elas. Pagar com sua dignidade quase sempre é caro demais. Não confunda a dignidade com mutismo. Às vezes defendê-la exige falar claro e firme. A diferença está na origem. O grito nasce do impulso e busca descarregar. A firmeza nasce da razão e busca ordenar. Ensaiar frases que cuidam do seu nome enquanto fixam limites. Não aceito esse tom, retomemos amanhã. Isso não é exato, trago dados. Até aqui chego hoje. Você notará que a voz baixa, o corpo se organiza, a conversa muda de altura. Essa compostura é parte da sua dignidade. Outra perda invisível da explosão é a clareza. A ira reduz o campo visual, seleciona dados que a confirmam e apaga os que poderiam moderá-la. Ao terminar, você acredita ter visto tudo, mas só olhou um canto. Marco Aurélio pedia a si mesmo olhar de cima para devolver proporção. Pratique essa vista aérea. O que fica de fora? O que o outro quer? O que você quer? Que resultado concreto lhe convém buscar? Com essas perguntas, sua palavra recupera a direção. Sem elas, você apenas investe contra. O corpo pode ajudá-lo a custodiar seu nome. No minuto anterior, abaixe o queixo, solte a mandíbula, apoie bem os pés e exale mais longo.
A exalação longa ativa o freio. Repita por dentro uma frase âncora: fatos, tom, fim, ou, claro, breve, justo. Esse protocolo lembra que seu objetivo não é ganhar teatro, é preservar seu nome e resolver. Epicteto chamaria isso de cuidado de si, uma vigilância gentil que o acompanha como um guardião. E se você já explodiu, a dignidade não se perde para sempre. Repara-se com 3 gestos: reconhecimento, pedido de desculpa e emenda. Reconhecer: me excedi, não devia ter falado assim. Pedir desculpas: sinto muito, feri você. Emendar: farei X para evitar repetir. Sêneca desconfiava de desculpas teatrais, preferia a correção sóbria. Prometa menos e mude mais. No início, o orgulho resiste, depois você agradece dormir sem nós. Essa paz também é dignidade. Em equipes, torne hábito essa pergunta: antes de enviar um e-mail em calor, o que perde minha credibilidade se eu o enviar assim? Antes de responder em público, o que perde minha liderança se eu me deixar arrastar? Os líderes confiáveis não são os que nunca se irritam, são os que não entregam o volante. Marco Aurélio, que liderava um império, escrevia para lembrar-se de pequenez e finitude. Essa consciência o tornava menos vulnerável a elogios e provocações. A você convém o mesmo antídoto: lembre quem é, para que está o que quer preservar. Para iniciantes, um exercício noturno. Revise 3 cenas do dia. Na primeira, você aguentou e cuidou do seu nome. Celebre. Na segunda, você se excedeu. Repare amanhã. Na terceira, continua indeciso. Escreva uma frase para a próxima vez. Esse inventário dura 5 minutos e fortalece o músculo da dignidade. Esse músculo sustenta outras virtudes: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Todas ganham quando sua voz pesa. A dignidade também se protege escolhendo batalhas. Pergunte-se se este assunto merece sua assinatura emocional. Alguns conflitos são academia, outros areia movediça. Se é academia, treine. Ponha limite, aprenda, cresça. Se é areia, afaste-se, engole você e não ensina. Epicteto dividiria entre o que depende e o que não. Trabalho o primeiro, solto o segundo. Seu nome não precisa estar em todas as frentes. Escolher onde estar é uma forma de honrar-se. Uma imagem para acompanhá-lo. Pense em um copo de cristal, claro, útil, frágil se cair. A dignidade é esse cristal, transparente quando está limpo, resistente quando bem sustentado, difícil de reparar se você o atira ao chão por um arroubo. Não se trata de viver com medo de quebrá-lo, mas de sustentá-lo com ambas as mãos quando o caminho se torna pedregoso. 2 mãos. Silêncio no início e palavra justa depois. Com isso, você chega com o copo inteiro ao fim do dia. Volte à pergunta que abre esta chave e use-a como chave de segurança. O que perde minha dignidade se eu explodir? Se a resposta for paz, crédito, vínculo, propósito, guarde a voz alguns minutos e escolha melhor. Se a resposta for defendo o que vale com o tom que corresponde, fale. Não deixe que o medo lhe roube a clareza, nem que a ira lhe roube o nome. Marco Aurélio desejava que em nós houvesse simplicidade, bondade, pureza e serenidade. Essa serenidade não é presente, é prática. Comece por esta pergunta e sustente-a. Sua palavra lhe agradecerá. 7ª chave estoica. Transforme a ofensa em treinamento. A provocação chega como uma pedra lançada contra o peito e a reação imediata é devolvê-la com mais força. Mas se você se detém um instante e muda a lente, essa pedra deixa de ser arma e se torna peso. Epicteto explicaria com simplicidade: o que os outros fazem não depende de você. O que você faz com isso, sim. Chamar a ofensa de treinamento não significa negar o dano nem fechar os olhos diante da injustiça. Significa recuperar o leme. Quando alguém o interrompe, o diminui ou ironiza para vê-lo arder, você pode dizer por dentro, sem teatralidade: este é meu exercício de hoje. Essa frase pequena gira a cena em silêncio. Você já não é um alvo indefeso.
É um aprendiz com método. Já não está no ringue para entreter ninguém. Está na academia do caráter, onde cada repetição tem sentido. Para que essa chave funcione na vida real, é preciso nomear com exatidão o que ocorreu e baixar a espuma que tudo exagera. Não diga sempre me desrespeitam. Descreva: interromperam-me 3 vezes sem olhar nos olhos. Responderam com sarcasmo quando pedi dados. Riram enquanto eu explicava um ponto importante. O concreto esfria o sangue e mostra onde praticar. Depois defina o fim. Você quer castigar ou ordenar? O castigo dá prazer breve e conta longa. Ordenar em troca implica escolher uma ação que melhore a cena. Pedir a palavra e sustentá-la. Perguntar por fatos. Propor um processo claro. Transferir o tema para um âmbito mais sóbrio. Impor um limite sem humilhar. Sêneca dizia que a ira ama os atalhos. O treinamento escolhe caminhos que parecem mais lentos, mas chegam melhor. Seu corpo sabe por onde começar. Quando a faísca sobe, abaixe o queixo 1 milímetro, solte a língua do palato, deixe os ombros caírem e alongue a exalação. Esse protocolo pequeno baixa 1 grau do fogo. 1 grau basta para não soltar a frase que o perseguiria todo o dia. Depois, traga o olhar aos olhos do outro ou a um ponto fixo do ambiente. Localizar-se fisicamente é uma forma simples de lembrar a mente que não está em meio a uma guerra, mas em uma conversa que pode ser difícil e, mesmo assim, governável. Marco Aurélio recomendava olhar tudo como é, não como pinta a imaginação. Esse olhar limpo é o primeiro peso que você levanta. Se você se pergunta o que exatamente se treina, a resposta é clara. Temperança para dosar, prudência para escolher o momento e justiça para não esquecer o fim. Você treina quando pede para terminar uma ideia sem elevar a voz, quando converte o sarcasmo em pergunta pelo critério, quando propicia uma pausa para evitar que a sala se torne teatro, quando transforma uma zombaria em acordo explícito sobre o tom. Treina até quando decide retirar-se da cena que só busca vê-lo perder o controle. A melhor vingança é não se parecer, escreveu Marco Aurélio. Dar um passo de lado, com calma, pode ser a série mais exigente do dia. Em casa, transformar a ofensa em treinamento significa romper coreografias antigas. Se o ferem, nomeie o impacto sem acusar e peça um momento para pensar. Se você fere, reconheça sem rodeios e ofereça emenda concreta. Essa troca cria um clima novo. O lar deixa de ser campo minado e se torna oficina. A oficina permite erro, mas exige correção. Não se alimenta de orgulho, mas de método. Epicteto insistia que o progresso moral não ocorre por discursos, mas por exercícios pequenos e constantes. A família, mais do que qualquer outro lugar, é a academia onde o músculo do caráter se fatiga e se fortalece de verdade. No trabalho, essa chave salva projetos. Diante da provocação, redirecione a cena para os fatos. Peça objetivos, prazos e critérios de decisão. Documente o acordo. Leve o espinhoso do chat para uma reunião breve com ata. A prática pode parecer fria, mas protege o melhor de você, sua capacidade de servir ao bem comum sem entregar sua paz ao temperamento dos outros. Sêneca advertia que quem se enfurece se entrega. Aqui você decide não se entregar. Se a zombaria insiste, marque limite com sobriedade. Não aceito esse tom. Se preferir, retomamos amanhã. Esse gesto não humilha nem se humilha. Preserva o padrão. No digital, o treinamento começa por não responder com os dedos quentes. Escreva o rascunho que o impulso dita e não envie. Caminhe 2 minutos, volte, tire os adjetivos e deixe os fatos. Troque a acusação por uma pergunta, busque o ponto útil, ofereça uma saída. 3 rodadas de depuração valem 1 hora de paz. Marco Aurélio escrevia a si mesmo para ordenar o ânimo. Você pode converter o rascunho em uma pequena meditação. O que sobra depois da espuma é o que serve. Haverá ofensas que doem de verdade e peçam firmeza. Transformar a ofensa em treinamento não significa virar a outra face como vitória moralista.
Significa usar a energia que dói para agir melhor. Se houve abuso, haja com método, busque respaldo, denuncie se for o caso. O treinamento, então, é a coragem sóbria, não o silêncio mudo. Epicteto chamaria isso de fazer o que depende de você com retidão, sem ficar prisioneiro do ódio. O ódio acorrenta o ofensor ao centro da sua vida. A ação justa lhe tira esse lugar. Também convém treinar antes que a ofensa apareça. Ao despertar, preveja fricções, como fazia Marco. Hoje encontrarei alguém impaciente, alguém que não cumprimenta, alguém que interrompe. Ensaiar a possibilidade reduz a surpresa e dá margem. À noite, revise 2 momentos, um em que converteu a pedra em peso e outro em que a devolveu. Agradeça o primeiro, aprenda com o segundo e escreva uma frase âncora para amanhã. Essa contabilidade fina deixa marca no sistema nervoso. No começo é esforço, depois sai sozinho. Não faltarão dias em que você falhe. Tropeçar não invalida a prática, convida-a a amadurecer. Peça perdão se feriu, repare o que puder, retome seu método. Sêneca desconfiava da culpa estéril, preferia a correção sóbria. Progresso não é nunca se irritar. Progresso é reconhecer antes, inflamar menos, voltar mais rápido ao centro. O centro para o estoico é esse quarto interior, hegemonicon, onde ninguém pode mandar em você, se você não lhes der permissão. Treinar é aprender a encontrar a porta, mesmo que lá fora haja ruído. Imagine uma semana com essa chave em prática. 3 cenas que antes terminavam em ringue, agora terminam em acordos. 2 faíscas que antes viravam incêndio, agora se apagam com uma pausa. Uma zombaria que antes doía dias, agora ensina algo sobre sua fronteira. Talvez ninguém aplauda, mas a casa respira melhor, a equipe confia mais e você descansa sem ruminações intermináveis. Esse descanso é o troféu menos vistoso e mais valioso do treinamento. Você o contempla em silêncio e pensa, com Marco. Basta ter agido conforme a razão. Então entende que a ofensa, transformada em peso, deixou de mandar e começou a servir. 8ª chave estoica. Memento mori na fúria. Memento mori quer dizer, lembra que vais morrer. Dito sem adornos, soa duro. Praticado com inteligência, é um remédio contra a desproporção. A fúria amplia o pequeno, transforma um gesto desajeitado em tragédia e um mal-entendido em ofensa existencial. Trazer a finitude para a cena encolhe o que não merece tua alma e engrandece o que sim. Marco Aurélio, escrevendo a si mesmo em noites de peste e guerra, recordava o efêmero de quase tudo. Em breve não serei ninguém, e estas minúcias não importarão. Essa consciência não convida ao cinismo, convida a escolher melhor onde pôr a chama. Imagina que o comentário irônico de um desconhecido tenta se apoderar do teu nervo. Pergunta-te com calma: se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de entregá-lo a esse fio? Não para se retirar sempre, mas para pôr medida. Talvez descubras que não vale a pena responder. Talvez escolhas perguntar por fatos. Talvez adies até que o ânimo se esclareça. O memento mori não te torna mudo, dá-te perspectiva. Epicteto traduziria a seu modo: ajusta tua expectativa à natureza das coisas. A natureza das pessoas inclui torpezas. A tua inclui o poder de escolher o que fazer com elas. Quando a injustiça for real, a lembrança da morte também te torna mais valente. O que pesará ao final, ter gritado mais alto ou ter sustentado um limite que protegeu alguém vulnerável? Sêneca advertia contra o consumo do tempo em assuntos que apenas alimentam o orgulho. A morte, inevitável mestra, obriga-te a administrar tuas horas como riqueza escassa. Se vais gastar fogo, gasta no que constrói. Se vais calar, que seja para cuidar de um vínculo. Se vais falar, que seja para servir à verdade com um tom que possas recordar sem vergonha. Para principiantes, essa ideia precisa de uma ponte clara. Recordar a morte não é assustar-se, é abrir a janela para que entre ar. Conta 4 batidas no pulso e repete por dentro uma frase breve. A vida é curta. Cuidado com a voz.
Esse gesto devolve luz ao quarto. A exageração perde oxigênio. O orgulho desce um degrau e surge uma pergunta mais honesta. O que quero que reste depois desta cena? Marco Aurélio dizia que a melhor defesa é ser. Ser aqui é chegar ao fim do dia podendo olhar-se sem desviar os olhos. No digital, o memento mori atua como cinto de segurança. O que escreves hoje pode ser lido fora de contexto amanhã. Se tua marca fosse a última, tu te reconhecerias nela? Essa pergunta detém o ataque engenhoso que queima pontes e deixa a resposta sóbria que as cruza. Escolher essa sobriedade não te tira personalidade. Devolve-te prestígio diante de ti mesmo. Sêneca escrevia que nada nos pertence mais que o tempo. Cuida dele como cuidas do nome que assinam tuas palavras. Em casa, essa chave amolece o orgulho que transforma migalhas em montanhas. A pessoa que hoje te irrita não é eterna, nem tu tampouco. Não deixes que uma ironia arruine uma noite inteira. Se o assunto importa, fala-o amanhã com ternura firme. Se não, deixa passar e abraça. Esse abraço, multiplicado, torna-se um tijolo da memória compartilhada. Quando alguém faltar, não desejarás ter gritado menos, desejarás ter olhado mais. Memento mori ensina a olhar enquanto há tempo. Há dias em que a raiva traz a máscara da clareza absoluta. Parece-te que ver mais rápido é ver melhor. Mas a pressa raramente é mestra da justiça. A lembrança da finitude convida-te a perder 1 minuto para ganhar uma vida mais digna. Esse minuto é respiração e método. Escreves num papel o que aconteceu, o que te doeu, o que queres alcançar, que frase mínima poderia servir. Com esse mapa, tua voz chega com peso, não com ruído. Epicteto diria que escolheste assentir a uma impressão mais verdadeira. A morte não é apenas limite, é também guia. Se tua vida terminasse em breve, que hábitos corrigirias primeiro? Provavelmente, o de brigar por tudo e deixar que o pequeno ditasse teu pulso. Preferir o que permanece significa cuidar das virtudes que constroem uma biografia. Paciência, clareza, temperança, justiça. Não se obtém em gritos, obtém-se em decisões discretas. Cada vez que escolhes não acender um incêndio inútil, proteges esse edifício silencioso que chamamos caráter. O memento mori ajuda até num conflito que realmente merece tua voz. Liberta-te da humilhação como ferramenta. Sabes que ninguém recordará as piadas cruéis. Sim, recordarão tua compostura. Sabes que ninguém sentirá falta de um rompante engenhoso. Sim, agradecerão uma proposta justa. Obra e passa adiante, escrevia Marco. A obra deixa rastro, o espetáculo deixa cansaço. Escolher obra em vez de espetáculo é uma forma de honrar a brevidade dos teus dias. Ao fim do dia, dedica 1 minuto a esse exame. Revê 2 cenas em que o sangue subiu. Pergunta-te se usaste teu tempo como se fosse finito. Se não, imagina a versão que gostarias de ter encarnado. Ensaia-a em voz baixa. Esse ensaio não é teatralidade, é memória muscular para a próxima vez. A próxima vez sempre chega. E quando chegar, contar até 4 acalmará a onda o suficiente para que tua boca não te traia. Não temas tornar-te frio. O memento mori não esfria o coração, dá-lhe contorno. A madeira sem moldura queima ou apodrece. Com moldura, sustenta. Recordar que tudo termina não te torna indiferente, torna-te seletivo. Selecionar não é desamor, é amor que sabe onde ser gasto e onde ser reserva. Sêneca chamava a isso poupar a alma. Poupa para o que vale, não para o que passa. Imagina olhar-te dentro de 1 mês e encontrar menos explosões, menos fios que te deixam vazio, menos discussões que sujam a memória. Verás, em troca, dias com forma, conversas sóbrias, silêncios que cuidam, decisões que não deixam ressaca. Ninguém fará uma estátua de ti, tampouco a procuras. Procurarás dormir em paz e despertar com vontade. Marco Aurélio chamaria isso de suficiente. É suficiente, em tempos de estridência, é uma vitória. 9ª chave estoica. Redireciona a energia para a ação útil.
A ira é energia. Se não a conduzes, ela te arrasta. Se a conduzes, ela impulsiona. Redirecionar não é negar o que sentes, é transformar o impulso em obra. Imagina um rio transbordado que arruína colheitas e arrasta casas. O mesmo caudal, se for canalizado, acende turbinas, irriga campos e dá vida. Tua tarefa é construir diques e canais interiores para que o que hoje te queima amanhã te sustente. Epicteto traduziria em sua chave central: cuida do que depende de ti. Depende de ti o destino dessa energia, descarga que fere ou trabalho que edifica. O primeiro canal é o corpo. A ira contrai músculos, acelera o coração, encurta a respiração. Move o corpo com intenção para soltar a tensão sem ferir ninguém. Caminha rápido, sobe escadas, estica as costas, varre com foco, lava com água fria, faz uma série curta de exercícios. Não se trata de fugir do problema, trata-se de criar um estado onde a razão volte a mandar. Marco Aurélio insistia em levar o corpo como servo da alma, não como tirano. Quando o corpo se aquieta, a mente deixa de exigir tributo aos gritos. O segundo canal é a palavra escrita. Se sentes que a boca vai dizer algo de que te arrependerás, dá voz à mão. Derrama a raiva num papel que ninguém lerá. Deixa que saiam hipérboles, juízos, piadas cruéis, tudo o que não queres pôr no mundo. Depois, respira e escreve a versão sóbria que sim enviarias. A primeira descarga limpa o cano, a segunda constrói a ponte. Marco Aurélio converteu suas noites num caderno de exercícios, suas meditações para disciplinar o ânimo. Tu podes replicar esse ofício humilde. O papel, ao contrário do ouvido alheio, não se fere, e ao contrário do algoritmo, não te devora. A ação útil também é precisão. A ira ama suposições, a utilidade ama dados. Pergunta por fatos, critérios, limites. O que esperas exatamente? Com que prazos? Que recursos temos? Como saberemos que está resolvido? Essa gramática acabada seca pântanos. Sêneca afirmava que muitas disputas se desfazem ao definir termos. Ao escrever com clareza, baixas o ruído e sobe a possibilidade de acordo. Tua energia deixa de girar em torno de intenções e se investe em decisões. Outro canal eficaz é o serviço imediato. Quando o ego pede guerra, dá-lhe trabalho nobre. Prepara uma refeição, ajuda alguém numa tarefa, ensina algo que sabes, liga para quem está só, doa um tempo a uma causa concreta, organiza um espaço comum. Pode parecer mínimo, seu efeito é profundo. Tua atenção gira para o que sim podes melhorar aqui e agora. A ira se alimenta de ruminação egocêntrica. O serviço tira-lhe alimento. Não nega a ferida, mas a rodeia de sentido. No trabalho, converte o desgosto em melhoria real. Documenta o processo que te frustra. Desenha um piloto de mudança, propõe com métricas, aceita feedback, ajusta e mede de novo. Redirecionar significa que tua incomodidade inaugura novos padrões em vez de fios agressivos. Quando uma reunião escalar, oferece-te para redigir a ata, separa temas, fixa próximas ações. A energia que antes queimava agora ilumina. A liderança, vista assim, não é brilho nem controle. É engenharia de canais para o bem comum. Em casa, redireciona para o cuidado. Se o desordem te irrita, organize uma área e propõe uma regra simples, visível e amável. Se o peso da carga te desgasta, deixa a queixa e combina a distribuição com tempos e responsáveis. Se uma frase te feriu, expressa o impacto e o que precisas, sem teatro. Essa logística do afeto parece árida, mas é substância. Evita feridas e fabrica confiança. O amor maduro não arde sempre, sustenta. E sustentar requer método. Cuidado em não confundir ventilar com agir. Um fio de fúria nas redes parece movimento, mas não produz mais que ressaca e capturas. Pergunta-te antes de publicar: isto aproxima uma solução ou só me alivia um minuto? Se só alivia, escolhe outro canal. Movimento, escrita, conversa privada. Se aproxima solução, que seja com fatos, cortesia e um fim claro. Marco Aurélio pedia que cada ato tivesse forma de obra.
A obra deixa algo melhor que antes. A descarga deixa cansaço e ruído. Às vezes, redirecionar exige ajuda externa. Nem tudo se resolve com vontade e cadernos. Se a ferida é profunda ou o teu temperamento transborda com frequência, busca terapia, mediação ou guia. A humildade de pedir ajuda é uma força que preserva os teus e teu ofício. Epicteto advertia contra crer que somos bastantes para tudo. Ninguém aprende uma arte só de si mesmo. A arte de governar a força também não é exceção. Reserva um bloco diário para um projeto que te importe e não dependa do humor do mundo. Escrever 2 parágrafos de um livro, praticar um instrumento, aprender uma ferramenta, cultivar uma planta, reparar algo simples. Esse ritual cria um canal estável por onde a energia do dia circula, mesmo havendo tormentas. Chegar cansado ao fim com algo pequeno concluído descansa mais que chegar exasperado com tudo a meio quebrar. Sêneca encontrava alegria no estudo e nas obras concluídas. Não é erudição, é higiene do ânimo. O corpo e a palavra se ajudam. Antes de uma conversa difícil, respira e escreve 3 frases possíveis. Uma para pedir clareza, outra para pôr limite, outra para propor saída. Ensaia-as em voz baixa. Quando chegar o momento, não improvisarás desde o incêndio, agirás desde o protocolo. A improvisação temerária agrada ao orgulho. O protocolo sóbrio serve ao objetivo. Esse serviço é a mudança de eixo que buscamos. De mim contra o mundo, a eu com método para o bem. Se te enganares e tua boca ferir, redireciona até a reparação. Reconhece, pede perdão breve e propõe emenda específica. Prometer que nunca mais é fumaça. Prometer que da próxima vez elevaremos a voz e não ao chat. É engenharia. Marco Aurélio celebrava poder corrigir-se no ato. Essa prontidão não é orgulho fingido, é rota. Repetida, cria reputação, a de quem canaliza sua força para o que vale. Imagina dentro de algumas semanas a diferença. Onde antes restavam destroços de discussões, agora ficam atas, acordos e pequenas obras. Onde antes doía o peito, agora respira porque o corpo se moveu e a mente construiu. Onde antes precisavas de aplauso para crer que fizeste bem, agora basta olhar o canal cheio. O rio não deixou de ser rio, deixou de arrasar. E quando chegarem chuvas, terás diques. Essa é a promessa desta chave. Tua energia já não será desculpa para ferir nem gasolina de incêndios, será material de construção. Marco Aurélio, com sua sobriedade luminosa, diria sem ruído: faz o que tens diante com retidão. Faz com a força que ontem te queimava. Hoje pode ser teu motor. 10ª chave estoica. Revisa a batalha ao cair da noite. Ao cair da noite, quando a casa finalmente baixa o volume e o mundo parece recolher-se ao seu quarto, começa o trabalho mais silencioso e mais fértil do dia. Olhar para dentro e revisar a batalha. Não para te julgares com dureza, mas para recuperar governo. Os estoicos praticavam este costume como quem limpa as suas ferramentas antes de guardá-las. Sêneca confessava que, ao deitar-se, perguntava-se o que tinha feito bem, o que tinha feito mal e o que devia corrigir. Não buscava culpados, buscava clareza. Essa clareza é remédio para a ira, porque te permite separar os fatos do ruído, ver onde a centelha se acendeu e como respondeste, e preparar com sobriedade o gesto de amanhã. Pensa a noite como uma mestra de voz serena. Ela te convida a sentar, a apagar as telas, a acender uma luz suficiente, a beber água e a respirar 2 vezes mais devagar do que o habitual. Depois abre um caderno. Escreve sem teatro o que ocorreu. Uma frase, não um romance. Às 11 me interromperam e aumentei o tom. À tarde, respondi a um e-mail com dureza. Em casa disse que estava bem quando não estava. Ao pôr em palavras sóbrias, a cena regressa ao seu tamanho. Igualmente útil é escrever onde venceste. Esperei antes de responder e pedi dados. Pus limites sem ferir. Não me deixei arrastar pela pressa. Esse balanço não é vaidade, é treino. Reconhece teus avanços para consolidá-los e teus tropeços para corrigi-los.
Marco Aurélio escrevia para lembrar que o importante não é o que os outros fazem, mas o que tu fazes com o que os outros fazem. A noite devolve-te esse foco. Pergunta-te com calma: que impressão aceitei sem revisar? Que história me contei que inflamou o ânimo? O que teria acontecido se tivesse guardado silêncio meio minuto mais? Que fruto deixaram as minhas palavras? Essas perguntas não ferem, abrem. À força de praticá-las, notarás padrões. Talvez descubras que te acende a interrupção, ou a injustiça, ou a desordem. Vê-lo já é ter alavancas. Com alavancas podes mover amanhã uma conversa que hoje parecia inamovível. O exame noturno não é interrogatório, é cuidado, começa pelo corpo. Onde sentiste a ira? No maxilar, no estômago, nas mãos. Esses sinais serão amanhã teu alarme precoce. Depois olha a linguagem. Que palavras usaste quando cedeste? Houve ironia, rótulos, acusações sem fatos? Anota-as para reconhecê-las quando surgirem. Depois olha os frutos. Tua resposta aproximou uma solução ou apenas te aliviou por um minuto? A ira alivia e quebra. A temperança constrói sem deixar ressaca. Se hoje quebraste, prepara a reparação para amanhã. Um pedido de desculpa breve, um limite mais claro, uma proposta melhor. A reparação, quando nasce da clareza, honra teu nome mais que 1000 justificativas. Epicteto insistia em educar o assentimento. Aprender a não crer no primeiro pensamento que a mente diz quando dói. A noite é a sala de aula. Ali, com menos ruído, podes reescrever a cena. Onde antes escreveste, me humilharam, tenta, senti-me humilhado quando me interromperam. Amanhã pedirei a vez e terminarei a minha ideia. Onde disseste, é sempre igual, muda para hoje aconteceu, verei se há padrão. Esse matiz devolve liberdade. Não nega o impacto, mas deixa de te acorrentar a ele. E se detectas que o assunto é grave, que há abuso ou manipulação, a noite te dá um mapa sem fumo. Documenta, busca apoio, escolhe o canal correto. A lucidez noturna não te adormece. Arma-te por dentro. Convém ritualizar este momento para que não dependa do capricho. Escolhe uma hora aproximada, um canto discreto, uma lâmpada, um caderno que use só para esta tarefa. Escreve 3 ou 4 linhas, não é preciso mais. O crucial é a regularidade, não a eloquência. Sêneca advertia que a disciplina de hoje é o descanso de amanhã. Dedica 3 minutos a ordenar o dia e ganharás horas de sono limpo. A mente, quando sabe que haverá revisão, comporta-se melhor durante a jornada. Lembra-se de que terá de prestar contas à tua própria consciência e evita atalhos. Haverá noites de cansaço brutal. Não faz mal. Revisa um único momento. Agradece uma única vitória mínima. Guardaste silêncio quando te provocaram. Respiraste antes de teclar. Pediste clareza em vez de supor. Essas pequenas fidelidades são tijolos. Com eles, sem ruído, levantas uma casa. Marco Aurélio dizia-o de outro modo: faz o que tens diante com retidão. Essa retidão não é grandiosa, é precisa. Demonstra-se em gestos discretos que, somados, mudam a música da tua biografia. Usa a noite para reconciliar-te contigo. Se te excedeste, não te flageles com culpas teatrais. Reconhece, decide uma emenda concreta e dorme. Dormir é um ato moral quando puseste em ordem o que depende de ti. A vigília amarga não corrige nada, a reparação sóbria sim. Escreve uma frase para amanhã. Falarei com X e direi Y deste modo. Prepara uma alternativa para a centelha que te queimou hoje. A previsão já é meio remédio. Também podes aproveitar para agradecer. A gratidão não nega a luta. Enquadra-a. Agradece a quem te escutou, a quem te conteve, a quem te mostrou um ângulo. Agradece até a provocação que te treinou. A melhor vingança é não te pareceres, anotou Marco. Graças a essa frase, hoje escolheste melhor. A gratidão amacia as arestas duras do dia e dá lugar à ternura, essa virtude silenciosa que torna o mundo habitável. Se vives com outros, compartilha às vezes uma versão amável deste exame.
sem acusações nem balanços públicos, só uma pergunta à mesa. O que fizemos melhor hoje para cuidarmos-nos? O que faremos de modo diferente amanhã? Essa conversa sóbria cria cultura. O lar deixa de medir tudo pelo volume e começa a medir pela dignidade. O mesmo nos grupos, 5 minutos finais para anotar aprendizados e próximos passos. Não precisas de grandes discursos, precisas de continuidade. Finalmente, lembra que a noite não é um tribunal, é uma oficina. No tribunal, o erro te condena. Na oficina, o erro ensina. Ir para a cama com essa atitude muda teu descanso. Fecha os olhos com uma frase breve. Hoje pratiquei. Amanhã voltarei a tentar. Nem todo calor é incêndio. A mente adormece em paz quando guiada por palavras justas. E ao despertar, terás um plano humilde e poderoso. Um segundo de respiração. Uma pausa de silêncio. Uma pergunta por fatos. Um limite dito sem ferir. Assim, dia após dia, a batalha deixa de ser guerra perpétua e transforma-se em ofício. Tua voz recupera peso. Tua casa respira melhor, teu trabalho te reconhece e tu olhas-te com mais respeito. Essa é a promessa da revisão noturna, que nenhuma derrota fique sem ensinamento e nenhuma vitória sem gratidão. Com esse método, a ira perde o trono e a razão volta a sentar-se no seu. Antes de apagar a luz, deixa pronto um gesto pequeno para o amanhecer. A xícara limpa, o caderno aberto, uma frase na mesa de cabeceira que te lembre quem queres ser quando o primeiro atrito aparecer. O exame noturno não termina no caderno, termina na manhã seguinte. Ali comprovarás que esta prática não é teoria. Teu primeiro sim será mais consciente, teu primeiro não mais sereno, e teu primeiro silêncio mais fecundo. Essa continuidade é a que com o tempo converte a calma em costume e a dignidade numa presença que não precisa elevar a voz. O governo do teu fogo. Há uma liberdade que começa na língua e termina no coração. Decidir o que fazes com o fogo que te habita. Se viveste anos com a sensação de que as palavras te escapam como faíscas sobre gasolina alheia, este episódio quis oferecer-te outra cena. Uma em que o fogo aquece, não queima, ilumina, não cega, acompanha, não devasta. Percorreste 10 chaves que não prometem magia nem santidade, mas método praticável. Captar a centelha, retirar o consentimento, fazer do silêncio a tua primeira resposta, recordar que a ira te faz escravo, olhar para o ofensor como ignorante e não como inimigo, cuidar da tua dignidade antes de explodir, converter a ofensa em treino, trazer à mesa o memento mori, redirecionar a energia para a ação útil e fechar o dia com uma revisão honesta. Tudo isto não são lemas, são hábitos que te devolvem governo. E quando governas, a palavra volta à casa. Não quero que penses a calma como ausência de vida. A calma de que falamos pulsa. Tem sangue. Respira. Pode doer e ainda assim decidir. Pode indignar-se e ainda assim sustentar um tom que não fere. A calma não apaga a tua força. Concentra-a. Sêneca intuiu-o ao dizer que o primeiro remédio contra a ira é adiá-la. Esse adiar não é cobardia, é amor pelo resultado que queres preservar. Marco Aurélio rubricou-o com a sua sobriedade. Prefere o que permanece. O que permanece não é o aplauso do arrebatamento, nem o prazer agudo de ganhar um duelo, mas o prestígio silencioso de quem escolhe bem quando ninguém está a medir. Epicteto, com a sua escola de exercícios, voltou a pôr-nos os pés na terra. Aprende a assentir apenas ao verdadeiro, a dizer não ao que te escraviza, a recordar que a paz não te é entregue pelo mundo. Entregas-te tu, quando governas as tuas escolhas. Imagina um dia de amanhã com estes hábitos vivos na tua agenda. Levantas-te e antes de entrar no ruído, honras 1 minuto de silêncio, apenas um gole de água e uma linha escrita. Hoje quero que a minha palavra faça obra. No trabalho, quando alguém eleva o tom, pedes a vez, trazes fatos, propões um processo. Quando uma mensagem te belisca, escreves um rascunho e deixas respirar. Quando o orgulho te empurra para o fio, recordas que o teu nome também escreve.
Em casa, quando a piada fere, dizes o impacto e pedes outro caminho. Quando a discussão aquece, propões pausa. Quando a ternura escasseia, fazes um gesto pequeno que a convoque. Não são grandes gestas. São decisões discretas que, repetidas, desenham um mapa novo da tua vida. Talvez temas tornar-te demasiado contido, como se a contenção fosse um travão à tua autenticidade. Não confundas contenção com máscara. A máscara finge, a contenção ordena. A autenticidade que fere a todos não é virtude, é descuido. A autenticidade que assume o seu efeito é caráter. Por isso falamos de governo. Governo de gestos, de palavras, de tempos. Governo de ti, não dos outros. O mundo continuará com as suas asperezas, com o seu trânsito, com a sua ironia fácil, mas tu terás deixado de obedecer a cada empurrão. E isso, embora pareça pouco, é uma revolução doméstica. Nessa revolução cabe uma alegria sóbria. Deitar-te sabendo que, embora não tenha sido um dia perfeito, houve menos restos para varrer e mais obra para sustentar. Talvez te pergunte se vale a pena subscrever este espaço, se um lembrete semanal pode fazer diferença numa vida cheia de urgências. Respondo-te com a humildade do concreto. Aqui vais receber práticas breves, meditações guiadas e guiões de frases que cabem em dias reais. Não te prometemos que nunca mais te encolerizarás. Prometemos-te que terás à mão métodos para não oferecer o teu nome cada vez que te encolerizas. Subscrever não é um gesto de consumo. É um compromisso contigo para voltar uma e outra vez ao ofício da temperança. Quando chegares cansado e o orgulho pedir palco, aparecerá uma página que te recorde. Fatos, tom e fim. Quando o ecrã te provocar a lutar, esperar-te-á um exercício para adiar e perguntar. Quando o coração te pedir justiça, acompanhar-te-á um esquema para que o limite saia firme e sem veneno. Não subscrever significa que continuarás a ter de inventar tudo no improviso, sozinho contra inércias muito treinadas. Podes fazê-lo, claro, mas não precisas de o fazer sem companhia. Este espaço quer ser como esse banco de jardim que te espera todas as semanas à mesma hora. Sentas-te, soltas os ombros, olhas o que passou, tomas uma ideia, ensaias, levantas-te e segues. Pouco alarido, muita constância. O que propomos não é espetacular, é útil. Se cada episódio te ajudar a poupar uma briga, a reparar uma palavra, a facilitar um acordo, a dormir com menos nós, terá valido a pena. Há algo profundamente humano em recuperar o governo da voz, porque a voz é ponte. Com ela subimos ou atiramos, com ela abrimos portas ou fechamo-las. Ao aprender a controlar a ira antes de falar, não te tornas menos tu, tornas-te mais tu, porque escolhes que parte de ti toma a palavra. A parte que queres ver crescer, a prudência que avalia, a justiça que cuida, a fortaleza que sustenta, a temperança que doseia. Os velhos mestres sabiam-no. A melhor defesa é ser. Ser à altura do que esperas de ti, mesmo que doa por dentro renunciar à descarga. Essa renúncia é uma forma de amor. Amor pelo teu futuro, pelos teus vínculos, pelo teu ofício, pelo teu descanso. Se decides ficar, convido-te a uma prática imediata. Esta noite, antes de dormir, escreve 3 linhas. Onde acendeste, onde cuidaste, o que farás diferente amanhã. Amanhã, ao acordar, dedica 1 minuto à respiração, outro ao silêncio e outro à intenção. Depois, guarda no bolso uma frase âncora para o dia. Fatos, tom e fim. Ou, se preferires, claro, breve, justo. Quando o sangue subir, toca-as com a língua como quem toca um dente com a ponta do dedo, para recordar que estão ali. Não são feitiços, são lembretes. Oferecem-te 1 segundo de vantagem. Muitas vezes, esse segundo muda tudo. Quero falar também a essa parte de ti que pensa que já é tarde, que já partiu demasiado, que já disse o que não devia, que já ficou preso ao seu caráter. Não é tarde. Crescer não é apagar a história, é mudar o curso dos rios. Às vezes bastam 10 dias de uma prática pequena para que o entorno note outra música. Não porque te tornes perfeito,
mas porque começas a ser previsível no melhor. Fazes pausas antes de responder, escolhes canais sóbrios, corriges quando falhas, reparas sem teatro. Essa previsibilidade bela devolve a quem te ama e a quem trabalha contigo a confiança de que podem contar contigo mesmo em dias ásperos. E essa confiança vale mais do que ter razão em todas as discussões. Neste caminho haverá recaídas. Voltarás a escrever demais, a levantar a voz, a exagerar um gesto. Quando acontecer, não te entregues ao drama. Volta à prática. Reconhece, pede perdão, repara, retoma. A melhor vingança é não te pareceres, repetimos com Marco. Poderíamos acrescentar: a melhor vitória é não obedecer ao impulso que te acorrenta. Epicteto sorriria se te visse corrigir ao 3º minuto o que antes te levava 3 dias. Sêneca diria-te que és mais livre hoje do que ontem e que todo avanço que te permita dormir em paz é um bem sério. A nós bastará acompanhar-te nesse ritmo, episódio após episódio, sem pressa e sem pausa. Se este episódio te deu linguagem para nomear a tua ira sem a disfarçar, se te ofereceu método para contê-la sem te reprimires e caminhos para a converter em obra, fica por perto. Subscreve agora e recebe todas as semanas um guia simples para praticar o governo do teu fogo em cenários reais. Trabalho, casa, ecrã, rua. Não te prometo fogo de artifício, prometo-te lâmpadas acesas na hora certa. Não te prometo aplausos, prometo-te ferramentas. Não te prometo que o mundo se torne amável, prometo-te que tu serás mais dono da tua resposta. Esse é o benefício. Menos incêndios desnecessários, mais conversas com forma, mais noites de descanso limpo, mais manhãs com propósito. Se isso te serve, aqui nos encontrarás. E se hoje decides não subscrever, leva contigo na mesma uma certeza: o governo do teu fogo está na tua mão. Ninguém pode arrebatar-te essa chave. Ninguém pode obrigar-te a falar desde a ferida quando podes falar desde a razão. Ninguém pode impor à tua voz um tom que tu não escolhas. A força privada de método torna-se violência. A força governada torna-se serviço. A tua vida, desde esta noite, pode começar a mudar em centímetros. 1 segundo de pausa, uma pergunta por fatos, um limite limpo, uma revisão ao fechar os olhos. Quando olhares para trás, dentro de algumas semanas, notarás que não há tanto para varrer e que o que fica tem forma de obra. Isso basta para continuar. Isso basta para crer que vale a pena o esforço. Obrigado por estares aqui. Este espaço está pensado para que voltes quando precisares e encontres o mesmo padrão: clareza, método, respeito. Se te juntares, escrever-te-ei todas as semanas como Marco se escrevia a si mesmo. Para recordar o que já sabes, para te lembrar do que te serve, para que a tua voz chegue onde queres que chegue. A calma não é um dom reservado a poucos. É um ofício que se aprende com ferramentas simples e vontade. Aqui estão as ferramentas. A vontade trazes tu. Quando o próximo atrito bater à tua porta, lembra-te desta mesa. Captura a centelha. Escolhe o silêncio. Ordena os fatos. E então fala, se for preciso. Que a tua palavra seja obra. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é.
Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.